Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para a nossa última palestra. Agora eu quero falar com vocês sobre a eclesiologia no livro de Hebreus. O que seria a eclesiologia? Seria como o livro de Hebreus ilumina questões práticas para a nossa vida como igreja, ok? Então, eu selecionei aqui basicamente 2 tópicos que o livro de Hebreus ilumina a respeito da nossa eclesiologia. Um desses tópicos é um tópico que é de um interesse meu especial, do meu ministério, do meu trabalho como professor, como estudante da Palavra de Deus. É uma questão que eu gosto bastante de discutir e a gente vai trabalhar também um outro tópico central no livro de Hebreus, que é a relação do cristão com a sua congregação, tá bom? O primeiro tópico, meus irmãos, que eu quero trabalhar com vocês, que o livro de Hebreus ilumina da nossa prática como igreja nos dias de hoje, é o tópico da relação cristianismo-judaísmo. Eu já tenho trabalhado muito isso com vocês durante aqui as nossas palestras, mas esse é um assunto que nos tempos recentes tem tomado bastante da atenção dos teólogos, não só nas igrejas, como também na academia. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com as tendências da academia no que tange à teologia, tá certo? Então, a teologia ela é feita de ondas, de grandes ondas que promovem grandes estudos. Então, por exemplo, você teve ali aquela onda da busca do Jesus histórico. Aquela onda passou, alguns anos depois veio a segunda onda do Jesus histórico. E hoje nós estamos na terceira onda do Jesus histórico. Então, a teologia ela é feita, sim, dessas ondas que os teólogos espalhados em diversos seminários ou faculdades, eles acabam discutindo muito nas suas reuniões, né? Aqui no Brasil nós não temos esses ambientes, mas nas sociedades de teologia, sociedades de grego, sociedades de exegese, de literatura, eles se reúnem e isso acaba produzindo certas ondas. Pois bem, depois da Segunda Guerra Mundial e do fatídico evento do Holocausto, uma das ondas que especialmente nos nossos tempos atuais está em alta é a reavaliação de concepções históricas da teologia cristã que foram utilizadas para justificar o ódio e a perseguição contra os judeus. Por exemplo, um teólogo liberal chamado Adolf von Harnack, ele afirmava a superioridade do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, e a ponto de tornar o Antigo Testamento desnecessário. E isso contribuiu para concepções comuns na Europa da superioridade do cristianismo sobre o judaísmo, e não apenas disso, de uma visão de que o judaísmo não apenas era desnecessário, como era perigoso para sociedades que queriam ser cristãs. Então você imagina que você deseja um Brasil cristão. Ontem a gente estava discutindo e conversando ali fora, e eu demonstrei isso, que eu particularmente tenho uma preocupação enorme com qualquer tipo de teologia que afirme a ideia de que nós precisamos ganhar o Brasil para ser um país cristão. Eu não quero isso, meus irmãos. Eu não quero que o Brasil tenha suas estruturas transformadas para ser um país cristão. Por que eu não quero? Porque o que é que nós vamos fazer com os que não são cristãos? Certo?
O que nós vamos fazer? Pois bem, na história da teologia cristã, muitos teólogos que queriam a promoção do cristianismo como sendo a base da sociedade, eles viam o judaísmo como desnecessário e perigoso. Os judeus eram perigosos. Isso aconteceu inclusive na Reforma Protestante. Se você não está familiarizado com os escritos de Lutero sobre os judeus e suas mentiras, procure lá na internet que você vai se surpreender. Para minha surpresa, algum tempo atrás eu descobri que um grande teólogo alemão chamado Gerhard Kittel, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em Gerhard Kittel, mas ele é simplesmente o autor do famoso Dicionário de Teologia do Novo Testamento, que é uma das mais impressionantes obras de dicionário de teologia do Novo Testamento. Pois bem, ele propunha uma separação de judeus e estabelecimento de uma sociedade genuinamente cristã. E sabe quem que ele via como um meio viável para o estabelecimento de uma sociedade cristã na Alemanha? O nazismo. Ok? Então, Kittel é como se fosse o teólogo dos nazistas. Quando a Alemanha perdeu a guerra, eu contei isso no nosso primeiro dia aqui, e os franceses invadiram a Alemanha e foram até as universidades, e eles bateram na porta do escritório do Kittel e levaram ele preso. A argumentação do Kittel é que ele não deveria ser preso porque o seu trabalho era puramente intelectual. Ele era um teólogo. O seu trabalho era apenas a exposição do texto bíblico. Olha só. E a sua forma de pensar era vista pelos franceses como uma forma que justificava o ódio e a perseguição contra os judeus. Nenhum outro livro do Novo Testamento tem mais sido utilizado para estabelecer visões específicas e negativas a respeito dos judeus do que o livro de Hebreus. Um número significativo de obras sugerem que o problema no livro de Hebreus é o abandono do cristianismo pelo judaísmo, ou seja, o livro de Hebreus é utilizado para enfatizar que cristianismo e judaísmo são duas religiões oponentes. Elas são distintas, oponentes e inimigas entre si. Ok? Até um certo ponto, meus irmãos, nós podemos afirmar que isso tem um certo aspecto verdadeiro. Em que sentido? Naquilo que o Novo Testamento afirma, que aqueles que não creem em Jesus como Salvador são alvos da pregação do Evangelho. O apóstolo Pedro pregava o Evangelho para os judeus. Então, o judeu que não crê em Jesus como Salvador, ele é alvo da pregação do Evangelho. O judeu ele está alheio à salvação se ele não crê em Jesus Cristo. O próprio livro de Hebreus vai trabalhar isso. Em um livro que foi publicado aqui no nosso país, o autor reflete a ideia de que, inclusive, o problema de Hebreus é o sincretismo entre o judaísmo e o cristianismo. Isso implica que o cristianismo envolve o abandono de qualquer elemento de identidade judaica. É isso que ele argumenta. Que se a pessoa quiser crer em Cristo, mas manter elementos da identidade judaica como os sacrifícios no templo, ele estaria negando a Cristo. É esse o argumento que ele utiliza lá no livro. Mas ele sequer se dá conta de que no livro de Atos, o próprio apóstolo Paulo leva ofertas para sacrificar no templo. Então, na ânsia de demonstrar que o livro de Hebreus é um livro
que fala do perigo do judaísmo, acaba condenando o próprio apóstolo Paulo. Não apenas os judeus, meus irmãos, são vistos como objeto de evangelismo, isso é o que nós precisamos ver, mas também na tradição da história da igreja, muita gente tem visto o judaísmo como um perigo a ser rejeitado. Mas a questão é, será que o livro de Hebreus, como o livro de Hebreus contribui para a forma como a igreja cristã deve enxergar os judeus e o judaísmo? Em outras palavras, o livro de Hebreus promove algum tipo de supersessionismo. Caso você nunca tenha ouvido essa palavra, eu já vou explicar ela para você. Antes de começar a nossa discussão aqui no livro de Hebreus, primeiro deixe-me definir os termos da nossa discussão aqui. Primeiro, o que eu me refiro por judaísmo? O judaísmo, meus irmãos, é a identidade religiosa e cultural do povo judeu. Ok? Embora o judeu afirme que o seu Deus, ele é o único e exclusivo Deus, isso produz no judeu uma série de aspectos que marcam as suas tribos, que marcam a sua cultura. O judaísmo é a religião proveniente da leitura e interpretação do Antigo Testamento, especialmente da Torá, e seus desenvolvimentos teológicos e culturais. Então, o judaísmo, ele é a religião que é marcada pelos judeus e oriunda da leitura do Antigo Testamento e da leitura dos expositores do Antigo Testamento. A mesma coisa que acontece conosco, né? A nossa religião, a nossa prática, ela não é dependente apenas da nossa leitura direta da Bíblia. A gente depende daqueles que interpretam a Bíblia também, os chamados doutores da igreja, né? Então, o judaísmo, na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, ele possuía diversos ramos, diversos sectos. Você tinha o judaísmo dos fariseus, que era um judaísmo rabínico, um judaísmo mais ortodoxo, digamos assim. Você tinha o judaísmo helenista, que era um judaísmo muito influenciado pela filosofia grega, como o judaísmo de Filo, o judaísmo que acontecia muito no norte da África. Você tinha deixa eu ver aqui, os judeus helenistas. Você tinha os judeus essênios, lembra dos essênios, aqueles que ficavam nos desertos, separados da sociedade, que produziam as obras apocalípticas e tudo mais. Enfim, o judaísmo nos tempos bíblicos, ele era muito variado, mas todos eles tinham uma mesma coisa em comum. Todos. A sujeição do Deus de Israel segundo a Torá. Ok? E agora há pouco eu estava conversando aqui com o irmão, e lembrando o irmão de quando o apóstolo Paulo vai se defender. E ele começa dizendo o seguinte: eu tenho a mesma fé deles. Paulo começa a sua defesa dizendo: eu sou um adepto do judaísmo, porque eu tenho o mesmo Deus deles. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. O apóstolo Paulo se via como um participante do judaísmo. Então o judaísmo tinha seus diversos elementos, como a circuncisão, a guarda das festas judaicas, a cultura orientada pela Torá, a lealdade a Jerusalém e ao templo. Por isso, aí você começa a entender por que você acha que o apóstolo Paulo saía pelas igrejas que ele tinha fundado, coletando recursos para levar para onde? Bem, por que ele não levou para Tarso, onde ele tinha nascido, crescido? Por que ele não levou para Antioquia, que era lá onde
ele tinha sido enviado. Por que ele levou para Jerusalém? Você sabe? Por quê? Porque ele era judeu. E judeu, o judaísmo tinha uma das suas marcas a lealdade a Jerusalém e ao templo. Quando Paulo chega em Jerusalém, eles dizem: olha, estão dizendo aí que você é contra os nossos costumes. Aí Paulo faz voto, raspa a cabeça, vai no templo, aí ele é acusado de inserir gente dentro do templo. Ele diz: eu não inseri. O apóstolo Paulo demonstra, certo? Quando um judeu abraçava a fé cristã, ele não era visto como alguém que estava abandonando a sua religião e abraçando outra religião. Pelo contrário, ele estava abraçando um segmento diferente dela. Assim, salvo as devidas proporções, é como já aconteceu numa igreja que eu fui membro, aqui em Fortaleza. E a igreja que eu era membro era uma igreja bem dispensacionalista, e aí um rapaz lá da igreja assistiu uns vídeos aí na internet e virou aliancista. Aí ele foi conversar com o pastor, e o pastor, coisa que hoje eu olho para trás e o pastor falou para o pastor deles, ele disse para ele sair da igreja, procura outra igreja. Certo? Agora, ele deixou de ser evangélico? Não. Ele só foi fazer parte de um outro ramo do evangelicalismo. Então, salvo as devidas proporções, era o que acontecia naquela época. Quando um gentil abraçava a fé em Jesus Cristo, ele era visto como alguém que estava se convertendo ao judaísmo. E a luta do apóstolo Paulo era essa: que eles não precisavam guardar os costumes dos judeus para participar da religião dos judeus. E o terceiro termo, esse termo feioso aí, supersessionismo. Quando você vê assim, supersessionismo, dá vontade de você crer nisso, porque é super, né? Uma crença super. Mas não, a ideia de supersessionismo é daquilo que substitui. É a crença de que a nação de Israel e o judaísmo foram substituídos pela igreja cristã. Então a igreja cristã se torna a herdeira das promessas que foram feitas para Israel. E a igreja cristã é quem leva adiante, a partir de agora, a história ou as promessas que foram feitas para a nação de Israel. Então, aquilo que era a nação de Israel no Antigo Testamento é levado adiante pela igreja cristã. O supersessionismo, meus irmãos, é uma perspectiva a respeito da relação entre a igreja e Israel que está presente em todas as escolas teológicas. Ok? Lembra quando o dispensacionalista diz que Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja? Lembra? E que no presente Deus está trabalhando com a igreja e não com Israel. É essa a ideia. A igreja agora, Israel não. Nós não podemos misturar a igreja com Israel. Meu Deus, eu acreditei nisso. Mas enfim, se você crê nisso, você tem meu respeito, tá certo? Eu não estou falando isso no nível pessoal, porque às vezes eu penso muito alto. Mas a mesma coisa na teologia da aliança acontece também. A ideia de que a igreja é o Israel de Deus, ou em outras versões da teologia da aliança, a igreja é o novo Israel. Tudo isso são formas diferentes do supersessionismo. Existe um supersessionismo econômico, onde Israel tinha um papel profético. Com a vinda de Jesus, a igreja de Jesus é o verdadeiro Israel. Já ouviram isso, né? A igreja, Jesus é o verdadeiro Israel. Então agora a igreja é o verdadeiro Israel, o novo Israel. Existe o supersessionismo punitivo, que é um supersessionismo muito praticado, crido pelos pós-milenistas, pré-milenistas.
porque eles afirmam que o livro de Apocalipse é a carta de divórcio de Deus com Israel. Por que Deus se divorcia de Israel? Como punição pelos seus pecados. Existe o supersessionismo estruturado, onde aqui você tem mais aquela ideia de que o Antigo Testamento traz a religião dos judeus, o Novo Testamento traz a religião dos cristãos, e nós precisamos manter a religião dos cristãos. Esse é o tipo de supersessionismo muito comum no dispensacionalismo, naquela ideia de lei e evangelho, onde o que está em voga agora é a lei de Cristo, e que, portanto, a Torá, a lei de Moisés, ela foi abolida e ela não deve mais ser praticada de forma alguma, porque ela alcançou o seu cumprimento e agora o que nós devemos seguir é a lei de Cristo. E aí, existe um certo aspecto de verdade nisso, mas isso despreza os diversos textos do Novo Testamento onde a Torá é praticada. Eu estava, não sei, pastor, só acho que eu devia me declarar publicamente. Então, ontem eu me declarei para um público ali restrito, que eu não me considero mais um dispensacionalista. Não me considero mais. Por quê? Porque eu comecei a perceber, meus irmãos, que o dispensacionalismo, ele é supersessionista também, com essas ideias de que existe. Eu ficava em crise quando eu via o apóstolo Paulo levando uma mãozada na boca por ter falado mal do sumo sacerdote. Aí ele dizia o seguinte: me perdoe, porque na lei está escrito, não falarás do sumo sacerdote do teu povo. E eu ficava, como assim, se o apóstolo Paulo segue a lei do amor? Eu aprendi no livro lá do dispensacionalista lá progressivo, que o Novo Testamento é a lei de Cristo, é a lei do amor. Como assim o apóstolo Paulo dizendo eu estou seguindo a lei de Moisés? Eu ficava assim em crise. Como assim o apóstolo Paulo, nas suas cartas, fica ensinando os gentios a viver como um judeu? Eles não precisavam se circuncidar, eles não precisavam fazer um monte de coisa, mas eles precisavam ter um casamento do jeito que Deus dizia para os judeus terem, eles precisavam fazer as suas contribuições como Deus dizia para o judeu. Ou seja, o apóstolo Paulo judaizava os gentios na moral da lei, na moralidade da lei. Eu ficava em crise com um dispensacionalista, mas enfim. Então, vamos para o livro de Hebreus então. O livro de Hebreus, meus irmãos, como é que o livro de Hebreus nos ilumina sobre essas questões? Primeiro, o livro de Hebreus não incentiva um abandono do judaísmo, mas apenas uma alteração, uma nova forma dele. O único aspecto do judaísmo, e quando eu falo aspecto do judaísmo, eu falo das práticas religiosas do judaísmo, trabalhadas na carta, é a do culto judaico, que envolvia o sacerdócio e a prática do sacrifício. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre isso. Lembra de Mateus, em Mateus capítulo 6, que Jesus ele vai falar de uma série de práticas, como quando vocês forem jejuar, quando vocês forem orar, quando vocês forem contribuir. Isso eram práticas litúrgicas do judaísmo. Todo judeu piedoso tinha que fazer essas coisas. Todo judeu, certo? Então, além dessas coisas, tinha o sábado, a circuncisão, as leis de dieta, alimentícias, dos banhos de purificação. Então, o judaísmo era como o evangelho, que ele tem que ir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar, ele tem que contribuir, ele tem que casar com uma pessoa crente, ele tem uma série de coisas que marcam os evangelhos. Pois bem, no livro de Hebreus, meus irmãos, o único aspecto trabalhado é o do culto, dos sacrifícios. Ele não fala de circuncisão, de alimentação, do sábado, ele não fala dos banhos, ele não faz como o apóstolo Paulo.
quando você quer argumentar para dizer, olha, não precisa seguir essas práticas, você faz como o apóstolo Paulo, que dizia: quem quiser comer, coma para a glória de Deus. E quem não quiser comer, não coma para a glória de Deus. Se você quer guardar o sábado, guarde para a glória de Deus. Se você acha que todos os dias são santos, faça isso para a glória de Deus. Não era isso que Paulo dizia? Não era? Então Paulo está discutindo os elementos da religiosidade judaica. O autor de Hebreus não faz isso, meus irmãos. Ele não discute judaísmo na sua carta. Ele discute o culto judaico. E o seu argumento é que através da nova aliança, o Senhor Jesus Cristo nos introduz a uma forma superior de culto. Quando ele diz, por exemplo, no capítulo 7, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, e por outro se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. O argumento dele é simplesmente o seguinte: os sacrifícios, eles eram ineficazes. Para quê? Para fazer com que você, quando sacrificasse, fosse para casa dizendo o seguinte: eu fui perdoado. Não acontecia isso. Se você ler os escritos judaicos, você vai perceber o quanto os judeus eles viviam em crise. Lembra da crise do apóstolo Paulo em Romanos 7? Quando ele dizia lá: o que eu quero fazer eu não consigo. Porque quando eu quero fazer o bem, eu encontro uma outra lei no meu corpo e me levanto para fazer o mal. Graças a Deus por Jesus. Então essa é a ideia que o autor de Hebreus está querendo passar também. Que Jesus é a solução para as crises de consciência que os judeus tinham. Porque os sacrifícios não conseguiam fazer com que eles sentissem a consciência do perdão. E Jesus traz isso. Ele traz esse sacrifício superior. E agora você pode dizer: não depende de mim, depende de Cristo, e por isso eu tenho perdão. Então, no livro de Hebreus, o que é mais correto nós afirmarmos é que o problema do autor de Hebreus não é com o judaísmo, mas com a manutenção de uma prática judaica que não precisava continuar à luz da novidade trazida por Cristo. Eu desafio você, eu desafio qualquer um. Esses dias no meu Instagram, coloquei a caixinha lá sobre Hebreus, aí veio um teólogo, me questionar isso. Não, o autor de Hebreus está questionando outros itens do judaísmo. Eu disse: me mostra quais são os outros. Me mostra quando é que em Hebreus fala do sábado, da circuncisão, das festas, dos banhos, dos alimentos, das dietas judaicas, dos jejuns, das caridades. Me mostra. Você acha que ele mostrou? Claro que não. Porque não tem. Não tem. Então, Hebreus não é uma carta sobre abandono de judaísmo. Porque ele nem sequer trabalha os elementos da religião judaica, com exceção dos sacrifícios. Em segundo lugar, irmãos, afirmar que Hebreus contrasta o judaísmo com o cristianismo é anacrônico. Como nós já vimos, na época em que Hebreus foi escrito, o cristianismo não era visto como separado do judaísmo. Nas cartas do apóstolo Paulo, a argumentação de Paulo era que os gentios poderiam participar da comunidade de Israel sem precisar adotar as obras da lei. Lembra que em Efésios 2, o apóstolo Paulo, em Romanos 15, 27, ele diz: se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devemos também servi-los com bens materiais. Então me respondam aí, pessoal. O apóstolo Paulo, em Romanos 15, 27, diz: os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos americanos?
Dos europeus? Não, amigo. Da igreja cristã espalhada, não. Os gentios são participantes dos valores dos judeus. Você não é judeu, mas você é cristão. Você precisa saber que você abraçou uma forma de judaísmo. Mas graças a Deus, através do apóstolo Paulo, você não precisa adotar os elementos da cultura judaica. Graças a Deus, eu tenho 3 meninos. Não precisei circuncidar nenhum deles. Graças a Deus. Graças a Deus que eu costumo fazer um churrasco no sábado com a minha família. Não preciso adotar as práticas do judaísmo. Então, os escritos de Paulo também não falam de uma troca de judaísmo por cristianismo, mas de uma participação dos gentios no judaísmo, sem que eles precisassem abraçar os costumes judaicos. Eu trouxe aqui uma citação, pessoal. Eu peço perdão por ela estar em inglês, porque eu fiquei esperando para depois traduzida para um slide e eu acabei passando direto e não traduzi, tá bom? Mas enfim, eu vou traduzir essa citação aqui para vocês. Ela é feita pelo Donald Hagner, o comentário dele de Hebreus está em língua portuguesa, e ele diz o seguinte: o ponto que eu quero fazer aqui é que tudo isto não significa que a igreja cristã é uma nova religião ou uma reposição do judaísmo. É de grande importância que entenda que teologicamente a igreja é o cumprimento do judaísmo. Nesse ponto, o remanescente judeu de crentes em Jesus tem sido sempre mantido. A igreja não representa um não-judaísmo. A igreja é, na verdade, um verdadeiro judaísmo. Ok? Portanto, a famosa afirmação de que Hebreus contrasta judaísmo com cristianismo é anacrônica, porque nem havia essa compreensão nos seguidores de Jesus e nunca o Novo Testamento ensinou que as pessoas deveriam se desligar do judaísmo. E em terceiro lugar, o que Hebreus promove é a substituição de um judaísmo não messiânico por um judaísmo messiânico. O Lloyd Kim, que eu já mencionei aqui na nossa segunda palestra, ele diz o seguinte, que o autor de Hebreus afirma que o cumprimento das instituições judaicas, elas são para o benefício dos judeus. Nesta ideia, o cumprimento que governa a mudança que a epístola promove é o de algo inferior por algo superior. A carta aos Hebreus, então, não é uma carta contra os hebreus. Ok? Não é uma carta contra os hebreus, mas uma carta de encorajamento para que judeus convertidos à fé em Cristo não abandonem a sua nova confissão. Ok? Eu esqueci aí de passar para vocês tirarem as fotos que vocês gostam, tá bom? Então eu queria encerrar essa primeira parte citando um dos meus heróis teológicos brasileiros, certo? Imagina se fosse no caderno, hein? Vamos lá. Então, Franklin Ferreira, no seu livro Por Amor de Sião, eu lembro que eu fui convidado para participar de um debate lá na Consciência Cristã, e aí eu fui levado para uma sala, e quando eu entrei na sala, o Franklin estava lá. Aí eu cheguei para o Franklin e disse assim: olha, Franklin, eu não quero debater contigo. Não quero, porque eu não me sinto em condições de debater com a pessoa que escreveu a teologia sistemática que eu usei no seminário. Não vou debater. Então me diga aí, o que é que você quer que eu pergunte para você? Aí ele disse, eu queria que a gente falasse de Israel. Aí isso na mesma hora me surpreendeu.
Por quê? Porque o Franklin é milenista, aliancista, então na minha mente, né, Israel não tem mais tanto lugar para ele não. Aí ele disse que estava estudando muito o assunto, que o livro dele estava prestes a sair, e aí naquele momento eu descobri que o Franklin Ferreira, um aliancista, amilenista, ele não cria que o Novo Testamento ensinava que Deus havia substituído a nação de Israel pela igreja. E então, no seu livro, Por Amor de Sião, ele conclui dizendo o seguinte: o supersessionismo, mesmo em versões sutis do tipo que afirmam que a plenitude de Israel está na pessoa do próprio Jesus, ou que Israel agora se compõe de todos aqueles que creem em Jesus, judeus e gentios, devem ser de todo rejeitadas. Meus irmãos, ideias têm consequências. Quando Eva comeu daquele fruto, ela tinha base teológica para aquilo. Que no momento que ela argumentava teologicamente na mente dela, ela via que não tinha problema nenhum. Ela só viu depois que a teologia dela foi para a prática. A história tem muito a nos contar das consequências práticas desse tipo de crença. De que não apenas Deus substituiu Israel pela igreja, como o judaísmo precisa ser visto como um problema para os cristãos. Tá bom? Então, nós precisamos abandonar essa ideia. E para finalizar, eu quero só falar um pouco, vai ser bem rápido, sobre a relação do cristão com a congregação, também no livro de Hebreus. Em primeiro lugar, meus irmãos, no capítulo 10, o autor de Hebreus, ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Veja que ele fala aqui de casa de Deus. Casa de Deus é uma expressão típica para se referir ao povo de Deus. A nova aliança, ela tem uma dimensão individual, por conta da fé, que é individual, mas ela também tem uma dimensão coletiva. Deus entra em aliança com o seu povo. E quando ele diz, então, aproximemo-nos, ele está fazendo menção de se aproximar da casa de Deus, se aproximar da congregação. E ele fala que isso deve ser feito com plena certeza de fé. Ou seja, a perseverança na fé, a certeza da fé, ela se expressa na congregação. O que o autor de Hebreus, meus irmãos, ele manifesta é que não existe crente sem congregação. Porque a fé em Jesus Cristo, a fé da nova aliança, ela é perseverada no meio do povo, no meio da congregação. Ok? Ah, pastor, mas eu estou indo morar lá no Catar, numa cidadezinha que não tem nenhuma igreja. E aí? Eu digo para você, não vá. Não vá. Porque você vai estar desobedecendo a Deus. Como é que você é crente e você vai morar num lugar que não tem um lugar para você expressar a sua fé? Uma congregação para você perseverar na sua caminhada com Cristo no meio do deserto da vida, lá no deserto, né? Não vá. Eu lembro de um rapaz que eu conheci quando eu morava no Rio Grande do Sul, que ele morava em Balneário Camboriú. Morava num apartamento chiquérrimo, com vista para o mar. O apartamento dele custava 2 milhões e tantos de reais. Ele era rico, dono de um negócio lá de tênis e tudo. E ele era natural de Passo Fundo, a cidade que eu trabalhava. Aí ele dizia, pastor, venha para cá, mande alguém plantar uma igreja aqui, porque eu sustento. Acaba rico, né? Eu sustento. Para alguém vir plantar uma igreja aqui. Eu dizia, não, meu amigo, você não é rico? Então,
Saia daí. Ora mais. Tu mora num lugar que não tem igreja e tu é rico, sai daí e vai procurar um lugar onde você possa congregar, porque o livro de Hebreus, meus irmãos, fala que congregar, aproximar-se do povo de Deus, é um resultado da nova aliança. Em Hebreus capítulo 10, texto clássico, versículos 24 e 25, diz: consideremos-nos também uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Note que o autor de Hebreus mostra aqui que a congregação é um ambiente de estímulo à perseverança. Ou seja, o desânimo, a letargia, que é o problema que o autor de Hebreus está tratando no capítulo 10, se trata congregando. Esses dias alguém me perguntou no Instagram: qual é o segredo para eu superar o desânimo? Aí eu disse: você está falando de desânimo espiritual? Então vá mais para a igreja. Arranje um serviço na sua igreja. Diga para as pessoas que você está precisando de oração. Peça para as pessoas motivo de oração. Vá para a igreja. A igreja, meus irmãos, é um ambiente animador e não desanimador. Ah, pastor, mas a minha igreja é uma igreja que está me ferindo, é uma igreja que não promove o estímulo ao amor, às boas obras. Então, meu amigo, você não está numa igreja. Ok? Então, congregar é fazer esse estímulo à nova aliança, ao amor, à perseverança, à caminhada com Cristo. Agora, se você está numa igreja que a perseverança é em show, a perseverança é em paquerar, a perseverança não é só nessas coisas assim, então é claro que você vai desanimar. Uma hora ou outra você vai desanimar, porque saco vazio não sustenta em pé. Ok? Então, o que o autor de Hebreus diz, que congregar é fundamental para perseverar. Tema do sermão aí, de graça, viu? De graça. E, por fim, Hebreus capítulo 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Perceba agora que a santificação é perseguida em paz na congregação. Seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, a congregação persegue a paz. E ao ser um ambiente de paz, ele promove a santificação. A falta de paz na igreja promove a falta da santificação, o que pode exibir falta de fé. E, deixa-me dar um detalhe aqui. Muita gente me pergunta sobre pecados imperdoáveis. Vocês sabiam que aquela blasfêmia que Jesus fala, que o autor de Hebreus fala, de você rejeitar a obra de Cristo, ultrajar o Espírito Santo, vocês sabiam que o Novo Testamento não diz que apenas esse é um pecado imperdoável? Lembra quando o apóstolo Paulo diz: aquele que destruir a igreja do Senhor, Deus também o destruirá. O autor de Hebreus, aqui no capítulo 12, ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E logo depois ele vai citar o exemplo de Esaú, e ele disse que Esaú não foi perdoado porque não encontrou lugar de arrependimento. Ou seja, aqueles que trabalham para a destruição da igreja se colocam em uma situação muito perigosa diante de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, quando lhe der vontade de causar um motim dentro da sua igreja,
pegar a sua família ali, se levantar contra o pastor, para promover uma divisão. Tome muito cuidado, porque ao promover a divisão, você pode cair bem embaixo da mão do Senhor. Tá certo? Porque Deus leva muito a sério a paz e a santificação no meio da congregação. Então, seja um agente da paz para a promoção da santificação. Tá bom? Com isso eu encerro aqui, meus irmãos. Mais uma vez agradeço, pastor Cleiton, pessoal da Escola Charles Spurgeon, pelo convite. Vocês sabem que vocês podem contar comigo. A Semana Magna, ela acaba aqui, mas a caixinha magna não. Tá bom? Então, você vai lá no meu Instagram, a gente pode continuar interagindo, falando sobre... Já tem um monte de vocês que eu estou vendo lá nas minhas caixinhas perguntando. Teve um, eu nem sei se está aqui, que disse o seguinte: olha, eu vi o senhor falou isso, agora eu quero ver se o senhor vai responder mesmo essa daqui. Aí mandou a pergunta lá. Então, isso eu gosto, tá bom? Eu gosto. Então, vejo vocês em outra oportunidade ou então virtualmente. Deus abençoe.